Já abriu a sua Bíblia aí? Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 27. Lucas 5, a partir do verso 27, diz assim a palavra do Senhor: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém? Senhor, pedimos a tua ajuda, a liderança do teu Espírito, para que a sua palavra, ela produza vida em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com você nesse tempo sobre o tema conexões para a salvação. Nós estamos no ano do discipulado. Estamos dando uma ênfase nesse primeiro quadrimestre de 2022 ao evangelismo, a pregação da palavra, aqueles que não conhecem a Cristo. E eu quero trabalhar com você, à luz desse texto de Lucas 5, sobre esse tema, conexões para a salvação. Esse texto, irmãos, narra o chamado de um dos 12 de Jesus, Levi, que também é conhecido como Mateus, né? Existem pessoas, não só na Bíblia, mas hoje também, que têm dois nomes. Então, Levi e Mateus são a mesma pessoa. O texto inicialmente trata do chamado de Levi, mas essa história mostra mais do que apenas o chamado de Levi. Ela mostra também a habilidade que Jesus tinha em se conectar com pessoas. Jesus era um mestre por excelência, ensinava como ninguém, mas ele também tinha uma outra habilidade, que era a habilidade de se conectar ao coração das pessoas. Se você for folheando as páginas dos evangelhos, você vai ver Jesus o tempo todo conhecendo gente nova, encontrando alguém pelo caminho, e tudo isso com um propósito: salvar o perdido. Jesus não andava sozinho. Jesus o tempo todo estava se conectando com alguém. Quando você vê Jesus sozinho, é também por causa de um propósito. Ele se retirava para lugares solitários e orava. Mas depois de orar, ele voltava. Para quê? Exercer o seu ministério. E de que forma ele exercia o seu ministério? Se conectando com pessoas. Não só falando com pessoas. Há uma diferença entre falar com pessoas e se conectar com pessoas. Jesus encontrava gente e se conectava ao coração dessas pessoas. A vida de Jesus nos ensina sobre habilidade relacional. Habilidade de se conectar com o coração das pessoas. Jesus não vivia ilhado, afastado de tudo. Ele vivia o cotidiano das pessoas, entrava no mundo das pessoas. Ele não vivia como que numa bolha espiritual, que talvez alguns de nós tenhamos sido tentados a entrar nessa bolha espiritual depois que nos convertemos. A motivação parece até boa, da bolha espiritual. Parece boa, mas não é. O que é uma bolha espiritual? Você é salvo e agora você diz assim: não, o mundo está contaminado. Meus familiares que não conhecem a Jesus, tudo pecador miserável, contaminado, não quero conta. Meus amigos de infância com quem eu cresci, tudo pecador miserável, contaminado, não quero conta.
Aí sai rompendo relacionamentos, cria uma bolha que você chama, que você acha que é uma bolha espiritual, e se isola de tudo e de todos. Não vive mais o cotidiano das pessoas e acha que isso é uma espiritualidade saudável. Acha que Deus pode estar por trás disso, mas eu digo para você que não está. Ao mesmo tempo, eu preciso reconhecer que é verdade que, em alguns casos, existem relacionamentos que precisam ser rompidos. Sim, existem. Existem casos em que você precisa se afastar de algumas pessoas. Porque muitas vezes são pessoas doentes e que adoecem. São pessoas promíscuas e que não respeitam. Mas aqui são casos de exceção. Isso não significa que você tem que se afastar de todo mundo e entrar aqui nessa bolha, nesse isolacionismo. Jesus não fazia isso. Ele tinha habilidade para se relacionar, para se conectar, para viver o dia a dia, o cotidiano das pessoas. Queridos, Jesus era gente boa. Jesus era gente boa. É verdade que ele dizia algumas coisas duras às vezes? Dizia. O que precisava ser dito, ele dizia. Mas Jesus era boa praça. Jesus era amado pelas multidões, pelos publicanos, pelas prostitutas, pelas crianças. Era gente boa. E eu e você? Nós, como discípulos do Mestre, temos que ser gente boa. Você diz amém aí? Crente tem que ser boa praça. Crente não pode ser carrancudo, cara fechada. Crente é gente boa e com o seu mestre aprende a se conectar ao coração das pessoas. Jesus estava onde as pessoas estavam. E certa vez, Jesus disse aos seus discípulos, Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo. Isso se estende a vocês. Vocês são a luz do mundo. Se nós somos irmãos, se nós somos a luz, nós não podemos viver isolados das pessoas. Precisamos imitar o nosso mestre. Precisamos encontrar pessoas. Eu falei o que, irmãos? Precisamos encontrar pessoas. Precisamos entrar no mundo delas e brilhar. Encontre pessoas no dia a dia, no seu dia a dia. Encontre pessoas, seguindo o exemplo do mestre. Entre no mundo delas, é o que eu chamo de se conectar. Entre no mundo delas e brilhe, porque você tem luz. Tem muita gente precisando da luz que você tem. E se você se isolar dentro de uma bolha que você acha que é espiritual, as pessoas que precisam da sua luz não terão a sua luz. E foi Jesus quem disse: vocês são a luz do mundo. Existem algumas lições que nós aprendemos nesse texto sobre essa relação de se conectar com pessoas. Primeira lição que eu aprendo aqui, quero compartilhar com você, é que as barreiras que nos fazem, as barreiras que nos afastam das pessoas, precisam ser derrubadas. As barreiras que nos afastam das pessoas precisam ser derrubadas. Vamos voltar para o texto, pelo menos para a lembrança do texto, não necessariamente para a leitura. E eu pergunto, quem era Levi? O texto diz. O texto trata do chamado de Levi, chamado de Mateus. Quem era Levi, irmãos? O texto diz. Publicano, cobrador de impostos. Essa classe aqui de publicanos era odiada em Israel. E por quê? Olha o bichinho. Deixa ele voar aí. Por que essa classe era odiada em Israel? Eles representavam o Império Romano. Eles cobravam os impostos, mas muitos deles, talvez aí a maioria, eles extorquiam o povo, cobrando além do que era devido. Por isso que era comum os cobradores de impostos serem ricos, serem muito abastados, e eles eram vistos na nação de Israel como
traidores, como ladrões, eram vistos como animais imundos. Um publicano não podia entrar numa sinagoga, por isso, considerados imundos. A tradição rabínica dizia que era impossível a um homem como Levi se arrepender. Olha como eles eram tratados. Aí Jesus, sabendo de tudo isso, estava lá diante de Levi dizendo: siga-me. Jesus sabia em que terreno ele estava entrando. Jesus conhecia tudo aquilo ali. E está lá Jesus, dentro do cotidiano das pessoas, no meio da rua, na coletoria, onde Levi estava cobrando impostos. Jesus chega lá, sabendo que aquele era um homem rejeitado, considerado como um animal imundo pela maioria das pessoas. Jesus chega lá na frente de todo mundo e diz: siga-me. Siga-me. O que é que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Jesus está quebrando a barreira do preconceito para se conectar a um homem rejeitado. Quebrando barreiras. Quais são as barreiras que nós precisamos quebrar hoje, irmãos? A barreira que Jesus quebrou do preconceito é uma. Também tem a barreira da vergonha. Chegar a alguém para se conectar, para se mover, você precisa quebrar a barreira da vergonha, da timidez, o medo de ser rejeitado, mas em alguns casos ser rejeitado faz parte. E quando você for rejeitado, levando a palavra do Senhor, lembre que não é você que está sendo rejeitado, é a palavra que está sendo rejeitada, mas tudo bem, porque o mestre foi rejeitado, e os seus discípulos também. Conosco não vai ser diferente. Quando eu digo tudo bem, eu não falo que isso é bom, eu digo que faz parte do processo. É ruim, não é bom ser rejeitado. Levando a mensagem, tentando se conectar ao coração das pessoas, a fim de levá-las a Cristo, mas faz parte muitas vezes ser rejeitado. E por causa desse medo de rejeição, nós precisamos quebrar a barreira da vergonha. Quantos aqui poderiam estar sendo grandes instrumentos nas mãos de Deus se já tivessem quebrado a barreira da vergonha? Tem tanta luz para mostrar, tem tanto testemunho lindo para contar, tem palavra de Deus fresca na ponta da língua, só tem vergonha de se conectar com pessoas para fazer diferença na vida delas. A barreira da vergonha vai cair na sua vida hoje. Tem que cair, irmãos, tem que cair, porque se não cair a gente não cumpre nosso propósito. Se não cair, você fica aí preso, amarrado no seu lugar, podendo fazer diferença, mas não fazendo diferença. Quantos me entendem? Pode fazer diferença, tem tudo para fazer diferença, mas não faz. Por que não faz? A barreira da vergonha. Tem a barreira do preconceito, tem a barreira da vergonha, tem a barreira que eu já falei também, da bolha espiritual, o isolacionismo. Tem gente que já se isola desde antes da pandemia. Quando falou assim, isolamento social, eu já sei o que é isso. Eu vivo só o tempo todo, fugindo das pessoas. Quebrar, furar essa bolha, ó. Furar essa bolha, fura essa bolha aí. Deixa as pessoas chegarem perto e chega perto das pessoas. Fazer diferença. Você não consegue se conectar ao coração das pessoas se você vive dentro de uma bolha. Não, não consegue. Se conecta, se abre. Novos relacionamentos, com prudência, com cuidado, sabendo que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós vamos nos conectar às pessoas para que a luz de Cristo brilhe sobre elas através de nós. Nós não vamos nos conectar com as pessoas para fazermos as mesmas coisas que elas fazem, para andar nos caminhos delas, para sermos influenciados por elas, não. Nós vamos nos conectar para que nós sejamos a influência. Amém, irmãos? Amém. Precisamos quebrar essa barreira da bolha. Estar aqui é muito bom, mas se a gente fica aqui o tempo todo, isso aqui, o prédio da nossa igreja, o templo, se torna uma bolha. Se a gente gosta demais de ficar aqui, é toda hora uma coisinha, hoje é o congresso, agora é um seminário, amanhã é um negócio, outro não, vamos ficar aqui,
É que nem Pedro no monte com Jesus. Senhor, aqui está bom, vamos fazer uma tenda, é aqui mesmo. Não, meu filho, aqui a gente vem no monte, a gente se enche e a gente desce para cumprir o nosso ministério. A gente não fica aqui o tempo todo, não. Que é a mesma coisa, irmãos, a gente vem, a gente se reabastece, a gente tem comunhão com os irmãos, a gente recebe palavra de Deus, a gente é fortalecido e a gente vai. Isso aqui não pode ser uma bolha. Aqui não é a nossa casa. Isso aqui é um lugar de capacitação, de treinamento, de edificação. O ministério a gente desempenha lá fora. A glória de Deus a gente manifesta lá fora. Então, em nome de Jesus, fura essa bolha e vai. Fura essa bolha e vai proclamar o Evangelho. Fura essa bolha e se conecta com pessoas. Mas presta atenção uma coisa. Se conectar com pessoas não significa que você já chega dizendo que as pessoas são pecadoras e precisam se arrepender. Não. Se conectar é entrar no mundo das pessoas. E em algum momento, você vai encontrar a oportunidade de inserir a palavra. Porque tem uns crentes que são chatos. Eles vão conversar com a pessoa, eles não querem saber o nome, o que é que a pessoa está passando, já quer dar lição de moral. Gente chata, gente pedante. Nós não podemos ser assim, nos sentindo melhores do que os outros. Chego aqui, não, se prepare que eu vou pregar o Evangelho. Espera aí, você ouviu a pessoa? Sabe o que a pessoa está passando? Sabe se tem comida em casa? É só assim, é pregando arrependimento e pronto? Não, se conectar, coração com coração, conhecer a realidade da vida. Aí quando a pessoa estiver conectada com você, você abre a boca para pregar o Evangelho, ela vai dar valor, ela vai te ouvir, porque ela sabe que você se importa com ela, se conectou, não é mais um crente desequilibrado, é alguém que se importa. Tem alguém me entendendo aqui, meu povo? Fura essa bolha, em nome de Jesus. De quais pessoas você precisa se aproximar hoje, se conectar, para estender a elas a influência do reino de Deus? Talvez existam várias lá, na sua rua, no seu trabalho, faculdade, escola. Gente que você reprova o estilo de vida que elas vivem. Observe só. Pode ter pessoas que estão próximas a você. Você não anda com elas, elas estão ali próximas. Você reprova o estilo de vida delas. Você não quer nem conta. Porque na sua cabeça você vê da seguinte maneira: é filho do diabo e eu sou filho de Deus. Então, os filhos do diabo lá e os filhos de Deus aqui. Aí você levanta essa barreira e cria a bolha. Podem ter muitas pessoas que você quer distância e o Espírito Santo está querendo que você busque uma oportunidade, uma ocasião para se aproximar delas. Observe só, você reprova o estilo de vida delas, mas você não precisa ter absolutamente nada a ver com o estilo de vida delas. Vai lá, já viver a vida dela. Mas o Senhor está te empurrando para criar uma nova conexão. Vai lá, cria uma amizade do nada. Puxa uma conversa do nada. Não precisa ser conversa de Bíblia. Tem alguém me entendendo aqui? O sol hoje está quente, né, vizinho? Acho que vai chover. E aí entra com a conversa. Entra com a conversa. Sem querer ser aqueles que já trazem a mensagem da salvação na ponta da língua. Porque a pessoa te compara a um outro crente chato que ele já conheceu. Aí fecha o coração para você e não vai te ouvir nunca mais. Se conectar com as pessoas, irmãos. Conversar de coisa normal, do dia a dia. Nós somos gente, a gente vai na padaria, a gente compra pão, a gente vai no mercado, a gente vai no açougue, a gente compra carne. E tá caro. Tá caro. Aí, outro assunto para conversar. E aí, vizinha, tá comendo o quê? O negócio tá brabo, né? Conversar, irmãos, cotidiano, dia a dia, vai se conectando, se conectando, se conectando. Aí as pessoas vão sentindo sinceridade, porque você tem que ser sincero, autêntico. O coração delas vai se abrindo, e está lá você, fazendo a mesma coisa que Jesus fez, se conectando às pessoas, para levá-las a Ele, mas é um processo.
Tem pessoas que você bem conectada com elas, em uma semana, elas vão ser salvas. Tem outras que vai durar 2 anos, 3 anos, 4 anos. Não importa, o tempo não é nosso, mas faça conexões. Quebre as barreiras que te afastam das pessoas. É a isso que a vida de Jesus nos desafia, quebrarmos barreiras de separação e nos conectarmos ao coração das pessoas. Alguém pode dizer aleluia? Segunda lição que nós aprendemos: quando nos conectamos a uma pessoa, abrimos a porta para acessar as conexões que ela tem. Observe isso. Quando nos conectamos com uma pessoa, abrimos a porta para acessar as conexões que ela tem. O texto está dizendo aqui que Jesus se conectou com Levi, sim ou não? Jesus ganhou o coração de Levi, sim ou não? Aí Levi convidou Jesus para um banquete em sua casa. Se você quiser me convidar para um banquete em sua casa, estamos na área. Coisa boa. Espera um pouquinho aí esse negócio de vírus e gripe passar e a gente vai, viu, irmãos? Que alguns irmãos ficam assim pensando: pô, se eu convidar o pastor para almoçar em minha casa, ele vai? Irmão, comida de graça, como é que eu não vou? Pelo amor de Deus. Levi convidou Jesus para um banquete em sua casa. Observe só. Aí no banquete oferecido por Levi, uma surpresa. Não tinha só Levi e a família dele, Jesus e os discípulos de Jesus. A casa estava cheia. O verso 29, na parte B, diz: havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Havia muita gente dentro da casa. Levi convidou Jesus, mas também convidou os seus amigos, os seus chegados, as pessoas com as quais ele era conectado. Se Levi era publicano, tinha que ter publicano também no jantar. E aí talvez ele tenha chamado mais alguns familiares, mais alguns amigos, mas o texto nos diz que a casa estava cheia de gente, irmãos. Agora está aqui Jesus, conectado com Levi, mas não só com Levi. Perceba que a primeira conexão do mestre foi com quantas pessoas? Ele encontra Levi na coletoria e diz: siga-me, conexão. Na casa de Levi, Jesus passou a estar conectado não só mais a Levi, mas também conectado com os amigos de Levi. Tem alguém me entendendo aqui? A conexão de Jesus com Levi abriu a porta para que Jesus se conectasse com os amigos de Levi. Pessoas, que é que nós aprendemos com isso aqui, irmãos? Que pessoas com as quais nos conectamos serão porta de acesso à vida de outras pessoas. Quando você se conecta a uma pessoa, por trás daquela pessoa tem um monte de gente. Estão entendendo? De verdade. Toda vez que você se conectar com uma pessoa, tenha visão ampla. Não é uma pessoa só. Nunca é uma pessoa só. É uma conexão com o potencial para muitas outras. É uma conexão que traz uma porta aberta para uma conexão com muitas outras pessoas. Você percebe que em um curto período de tempo, Jesus tocou muita gente. Começou com quantos? Começou com um homem, rejeitado, tratado como animal imundo, mas Jesus foi lá. E através de um, Jesus chegou a muitos. Quando você toca uma pessoa, através dela, você toca muitas outras pessoas. O dia a dia, irmãos, é lugar de tocarmos pessoas. O dia a dia. De se conectar com pessoas. Eu falei de vizinhança, falei de ambiente de trabalho, escola, faculdade. No dia a dia você toca pessoas, na célula.
você toca pessoas, você se conecta com pessoas. Na casa de paz, você se conecta com pessoas, você toca pessoas. Toque alguém, se conecte com alguém, e assim alcance a muitos. Todos nós vamos fazer casa de paz agora, amém? Amém, irmãos? E para fazer casa de paz, nós vamos nos conectar com quantas pessoas? Quem tem mais disponibilidade de tempo pode fazer, você sabe disso, a maioria de vocês sabem disso, podem fazer várias casas de paz de uma vez só, né? Pode fazer uma segunda, uma terça, ou até várias no mesmo dia, já que é 30 minutos. Essa uma pessoa com a qual você vai se conectar, por trás dela tem muita gente, tem a visão. O destino de famílias inteiras pode estar na sua mão, nesse mês de fevereiro. Quando a gente fala de conexões relacionais, nunca estamos falando de uma pessoa só. O destino de famílias inteiras pode estar nas suas mãos, nesse mês de fevereiro. Tem gente aqui na igreja que foi salva, numa célula, ou no evangelismo pessoal, ou veio aqui no culto. Através dessa uma pessoa, hoje, aqui tem 10, 15 pessoas da mesma família. Começou com uma. Conexões que abrem portas para a salvação de muitos outros. O Senhor vai abrir portas diante de você, para que você faça a diferença na vida de outras pessoas. E quando o Senhor abrir essas portas, entre por elas. Não desperdice a oportunidade. Entre por essas portas. O Senhor vai te usar para salvar. O Senhor vai te usar para salvar. O Senhor vai te usar para salvar. Amém, irmãos? Uma terceira e última lição que nós aprendemos a partir desse texto. Se conectar com pessoas pode atrair críticas e oposição. É bom, mas pode não ser tão simples e tão fácil como nós gostaríamos. Você decidir se conectar com outras pessoas, sobretudo com gente que ninguém quer perto, pode atrair críticas e oposição. Foi isso que aconteceu aqui. A atitude de Jesus em se conectar com Levi e com os amigos de Levi atraiu crítica. Os fariseus e os mestres da lei vieram questionar os discípulos de Jesus perguntando: por que vocês e o mestre de vocês comem com publicanos e pecadores? Jesus toma a frente, não deixa os discípulos responderem, e ele mesmo responde dizendo: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus fala uma verdade e ao mesmo tempo ele é irônico com os fariseus. De forma indireta, Jesus também estava dizendo para os fariseus: vocês também são doentes, só que acham que não são. Eu vim para os doentes. Quem está doente, irmãos? Todo mundo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem são os doentes? Todos. O problema é que tem doente que não se acha doente. E o doente que não se acha doente não se submete ao processo de tratamento, não se submete à cura, não busca o favor de Deus. Os fariseus eram doentes, que não se achavam doentes. Jesus está dizendo aqui: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para todo mundo, inclusive para esse povo aqui, que ninguém dá nada, que ninguém quer por perto. Eu vim para eles, porque eles estão doentes e eu tenho uma cura. A doença do pecado está reinando na vida deles, e eu tenho a restauração, eu tenho a salvação, eu tenho o conserto. Jesus sabia, irmãos, que o seu ministério consistia em restaurar os enfermos espirituais, e isso envolvia se conectar com gente de má fama.
levar a cura dos céus, pregar o reino de Deus, muitas vezes exige que a gente se conecte a gente de má fama. É gente que quando você encosta, é como se, no conceito de algumas pessoas, a sua reputação começa a ir para o ralo, só pelo fato de você ter parado para conversar com alguns outros aí. Porque tem gente que pensa assim, se está conversando, então já se misturou. Se foi na casa fazer uma visita, já se misturou. E aí vem as críticas. Aí vem a oposição. Jesus sabia disso? Sabia. Estava nem aí. Sabia, mas não estava nem aí. Estava lá firme, fazendo o que precisava ser feito. Foi criticado, mas não deixou de cumprir a sua missão. Nem todo mundo vai ter maturidade para entender quando Deus te enviar para aqueles que estão à margem da sociedade. Vai fazer o que Deus está mandando fazer, vai se conectar a pessoas, se prepare para ser criticado, mas nós precisamos aprender a lidar com as críticas. Aprender a lidar com as críticas dos fariseus modernos. E aí aqui eu quero dar um conselho para você. Eu já falei sobre isso um tempo atrás, mas eu vou repetir. Às vezes alguns de vocês são chamados para alguns ambientes em que poderiam dizer sim, mas dizem não. Por causa de um excesso de zelo cristão, achando que vão se contaminar. Tipo, você é convidado para um evento em que vai ter bebida. Não é evento de prostituição, de nada. É evento de pessoas conhecidas, gente de bem, gente direito. Mas que vai rolar um negócio de uma cachaça, vai rolar um negócio de uma cerveja. E aí, por mais que você conheça as pessoas, estime as pessoas, diz assim, não, eu não vou lá não, porque vai ter cachaça e eu sou de Deus. Pois saiba que Jesus sentou em mesas de cachaça. Alguém aqui pode dizer o contrário? Jesus sentou em mesas de cachaça. Ou você não está lendo o mesmo texto que eu estou lendo? Vocês estão lendo o mesmo texto que eu estou lendo. Ok? Sentou em mesa de cachaça ou não sentou? E por que a gente não pode sentar? Nós somos melhores do que Jesus? Se você sentar numa mesa de cachaça, você se torna cachaceiro? Pastor hoje pregou de manhã que é para ir para o bar. Preguei não. Não preguei nada disso. O que eu estou querendo dizer é que às vezes nós nos afastamos até da nossa própria família. Tem gente que não vai para eventos familiares, porque diz assim, meus parentes bebem, pelo amor de Deus, você bebe? Não, então vá. Tome sua água, tome seu suco, tome seu refrigerante. E brilhe com a luz de Cristo. Ô irmãos, estamos querendo ser melhor do que Jesus? Não parece que estamos? Que Jesus recebe crítica e a gente só elogia. Olha como eles são santos. Passa pelo bar, atravessa a pista. É o reduto do capeta. Espera aí, irmãos. Que evangelho é esse que a gente está vivendo? Adulterado, que nos afasta das pessoas, em vez de nos aproximar das pessoas. Você sabe o que significa a palavra evangelho? Boas novas. Você tem boas notícias para pregar. Então vai lá e entra onde for para dar a boa nova. Vai lá e dá a boa nova. Mas se guarde. Mantenha seu testemunho. Não esqueça quem você é. Não confunda as coisas. Não se misture. Não imite as mesmas práticas. Que haja uma distinção bem clara
de quem as pessoas são, quem você é, do que elas fazem e do que você faz, a luz só pode brilhar nas trevas. A gente não pode ficar trancado aqui, nesse lugar que é gostoso, dizendo: Senhor, salva vidas, Senhor, não vai salvar ninguém. A gente tem que levantar aí, meus irmãos. Quantos estão me entendendo? Amém. Se conectar com pessoas tem um preço. Talvez você seja julgado, talvez você seja mal compreendido. Tem problema não. Tem gente que te conhece, que sabe quem você é, independente de onde você estiver. Quem conhece a sua ação, seu caráter, o seu padrão de santidade, sabe quem você é. Ah, passei ali agora, vi o irmão falando de tal dentro do bar, está pregando o evangelho, porque eu sei quem é. Então não preciso levantar suspeita sobre o caráter das pessoas. Não. Isso é para gente mal intencionada, e o mundo já está cheio. Você não precisa fazer parte desse grupo, não precisa. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Então brilha com a luz de Cristo que está em você. Permaneça firme no propósito como Jesus, porque vai valer a pena. Essa era uma das principais tarefas de Jesus: se conectar com pessoas e transformar as suas vidas. Então, essa é uma das principais tarefas da igreja: se conectar com pessoas para transformar as suas vidas. É o que eu chamo de conexões para a salvação. Jesus nos envia hoje, de novo, porque já enviou. Jesus te envia hoje, para que no nosso dia a dia, entremos no mundo das pessoas, nos conectemos com as pessoas, e levemos essas pessoas ao Pai. Quantos vão? Quantos vão? Fica de pé para a gente orar.